Inovamos junto com você. Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui para mais um programa da série Conexão Campo e Cidade. O nosso programa tem como objetivo sempre levar informações, conteúdos, conhecimentos que possam sedimentar cada vez mais a união entre o público urbano e o público rural. O nosso programa é um oferecimento de Syngenta, inovamos junto com você, e de Mosaic Fertilizantes. Se é Mosaic Fertilizantes, faz toda a diferença. Hoje nós temos um programa muito especial, recheado de temas muito interessantes, e temos também uma convidada de honra. Nós vamos receber aqui hoje a Renata Moya. A Renata Moya é Head de Comunicação Mercadológica da Syngenta e ela vai tratar conosco aqui de um tema muito atual, que é comunicação no agro e o marketing digital. Renata, a bola está no seu pé. Seja bem-vinda. Olá, obrigada pela oportunidade de falar de um assunto que eu tenho tanta paixão. Eu estou nesse segmento já há mais de 20 anos, eu trabalho na área de comunicação mercadológica e na Syngenta. E, Marcelo, dá muito orgulho a gente ver a evolução desse setor e de uma forma rápida nos últimos anos no tocante a digital marketing. E realmente a importância disso e o quanto o produtor rural ele está assim digitalizado, né? A pandemia, claro que acelerou isso, mas o produtor rural ele está conectado, o produtor rural tem essa afinidade e isso nos aproxima cada vez mais, né? E a gente consegue fazer uma comunicação cada vez mais assertiva com ele. Então, esse é um assunto que me encanta muito e eu acho que a gente ficaria aí um tempão falando disso. Com certeza, com certeza. Tejon, você como é o nosso especialista de comunicação, você quer já jogar um tema aí para aquecer a Renata aí, Tejon? Vou, claro, e estou muito contente com esse programa, porque tem uma pessoa maravilhosa do mundo do mar da comunicação, que é para deixar o Alexandre, o Roberto, assim, né? Agora, mais atentos ao que nós vamos ouvir da Renata. O Marcelo, ele é bem versátil, mas o que eu queria ouvir aqui da Renata, primeiro, parabéns, obrigado por estar conosco, a tua experiência, é muito assim, a tua experiência, que é extraordinária, é como você entende que nós podemos passar essa experiência, e você possui em relação e comunicação com o agricultor, mas principalmente do Alavante, ajudar os agricultores, as suas entidades, as suas cooperativas a se comunicarem com o mundão lá fora. Qual é a dica, Renata, que você daria para os agricultores com quem nós conversamos aqui muito, a rede de revenda, cooperativas e depois gente lá da cidade? Aí é uma pergunta para depois. Agora como você vê a possibilidade da gente melhorar o nível de comunicação da categoria dos agricultores, das revendas e das cooperativas com o mundo externo, aproveitando a tua experiência, por favor. Excelente questão, Tejon. Nosso segmento, principalmente o segmento no qual a Syngenta atua, que é a questão de defensivos agrícolas, né, um dos segmentos, nós temos uma legislação super restrita. E, por isso, é muito importante também que os nossos parceiros, eles tenham todos os direcionamentos. E quando a gente olha para os parceiros, onde são empresas que têm lá os seus profissionais e que fazem gestão de redes sociais, e a comunicação, quando a gente pensa no âmbito digital, ela é muito mais rápida e tem uma capilaridade absurda.
é fundamental a gente estar muito próximo, seja com diretrizes, geralmente nós já entregamos a comunicação para a revenda, né? Muito mais essa estratégia de co-branding, ela é muito importante. E a outra coisa, Tejão, nós estamos observando uma profissionalização nas revendas e nas cooperativas também. Antes, as áreas de comunicação não eram tão estruturadas. Hoje a gente já vê um avanço, uma evolução muito bacana nesse sentido. E esse ano a gente lançou, por exemplo, uma academia de marketing. O que é essa academia de marketing? É capacitar os profissionais das revendas que cuidam da comunicação, sabe? Realmente provendo e deixando claro as questões e disciplinas como digital marketing, como branding, até mesmo como CRM, né? O poder de banco de dados, da inteligência de dados, segmentar. Então, assim, esse olhar é muito importante e nós trabalhamos muito próximos à nossa rede para realmente muni-los das informações corretas e de conteúdos relevantes para eles poderem passar e reverberar para os produtores. Muito bem. Eu vou uma pergunta a você, dando sequência à questão do Tejon. Há uma permanente acusação contra nós, produtores rurais, e também os fabricantes defensivos, que nós usamos muito veneno, mais do que o resto do mundo. Houve também um tempo em que o ministro Blairo Maggi agilizou o processo de registro de novas moléculas e saiu todo mundo falando que aquilo era uma precipitação para registrar sem a mesmo nível de tecnologia. Como é que você responde a isso? O Brasil é claramente um país, está o 12º nessa lista colocado em consumo de defensivos por hectare. Mas tem uma acusação permanente contra nós. Como é que vocês reagem a isso, Renan? Senhor Roberto, eu acho que no caso da comunicação, né, voltada para defensivos, por conta dessa legislação, nós somos muito cuidadosos com tudo que está direcionado aí à comunicação de defensivos agrícolas, né? Para se obter um registro, o Brasil é um dos países que tem um tempo mais longo para obtenção de registro, são 3 instâncias, né? Então, assim, eu que trabalho há muito tempo nesse segmento, eu tenho muita credibilidade nesse processo, a gente vê todos os testes que são feitos, todos os questionamentos que são feitos para se obter o registro de uma marca para uma cultura e quando precisa ter uma extensão, de novo o processo. Então, assim, nós entendemos e nas nossas comunicações também, nós somos muito sérios, não comunicamos produtos que não têm o registro para aquele alvo, para aquela cultura. Então, todo cuidado, ele é pouco nesse sentido e pensando que teve todo um estudo, pesquisadores que testaram o produto. Então, assim, acho que muitas vezes essas acusações, elas acontecem por desconhecimento de alguns setores em relação aos processos que existem. Nata. Mas é essencial que a sociedade saiba da verdade, né? Senão, não pode acontecer desconhecimento, tem que informar direito, porque nós temos uma ciência extraordinária. Aqui no Brasil, uma molécula demorava 8 anos e meio, 9 anos, no resto do mundo, 2 anos. Então, havia realmente um preconceito contra, e isso foi combatido em alguns governos. Mas a imagem continua negativa. Então, é preciso trabalhar a imagem, mostrar a verdade do processo. Até o nome agrotóxico já é um nome que nós evitamos, né? O remédio que eu estava não chama humanotóxico, né? A dor de cabeça não é humanotóxico, é remédio. Né? É verdade. Senhor Roberto, eu fui fazer uma palestra no colégio dos meus filhos, eu tenho um casal de gêmeos. E aí eu fui falar que eu trabalhava com comunicação de defensivos, e é bem isso, né? Nós, de uma forma lúdica, para as crianças entenderem, nós vendemos ou desenvolvemos remédios para a planta, né? É o remedinho para a planta mesmo, né? De uma forma lúdica. E
Mas para se assegurar uma escala, realmente é muito importante contar aí com essa tecnologia. Agora, senhor Roberto, eu acho que tem um ponto que eu acho que é muito importante, que faz uma diferença, é trabalhar a conscientização, né? É o uso seguro, é o uso consciente, né? E eu acho que isso é fundamental para que o desgaste da imagem desse segmento não seja prejudicado. Então, assim, aqui na Syngenta nós temos várias campanhas de conscientização de manejo, junto com pesquisadores. Eu acho que isso é fundamental e dá uma seriedade, uma credibilidade para o setor como um todo. Renata, é um prazer revê-la, viu? Seja bem-vinda ao nosso programa. E o programa aqui tem um olhar, né, que é tentar levar ao campo assuntos, né, acho que estão acontecendo na cidade e vice-versa. Quando a gente pensa em todos os stakeholders aí que fazem parte, né, de uma empresa como a Syngenta, digamos assim, tá? A minha percepção que a nossa conversa, o nosso diálogo, em geral se volta aos produtores, né, a quem é conectado ao negócio, né? Todo esse esclarecimento de produto, de como é que é produzido, como é que é importante produzir, qual foi a revolução tecnológica que trouxe no campo, etc., por vezes não chega, né? Não é uma comunicação que chega à cidade, até porque não é o foco principal negocial, comercial, digamos assim. Como é que você vê essa estratégia de comunicação com a cidade, né, que num certo sentido é uma adição de valor a toda a cadeia pela percepção do que nós fazemos não ser tão nocivo, né, que resolve, segue um monte de protocolo, segue com rigor uma série de testes, tem uma importância para alimentar o mundo, baixar o preço dos alimentos. Então, assim, de novo, não é minha área, não é de marketing, né, o Tejon fica aí se gabando porque ele entende esses assuntos, mas, de qualquer maneira, qual é a estratégia da gente olhar, né, como é que você pensa isso, como é que você acha que as empresas estão olhando sobre esse outro aspecto? Alexandre, quando nós começamos, né, com o Facebook da Syngenta, né, quando nós entramos efetivamente em redes sociais, por exemplo, o nosso público prioritário era o público urbano. Muito voltado a desmistificar. A gente tinha até um programinha que era Mitos e Verdades, era o desmistificar, né, o agronegócio, desmistificar tudo quebrar alguns paradigmas que existem em relação ao segmento, né? Então, foram abordados temas muito interessantes de uma forma muito simples, né? Porque também tirar o tecnifiquez e deixar de uma forma que a minha mãe, que não tem nenhum vínculo a não ser a filha que trabalha nesse segmento, que ela entenda, né? Explorar a questão dos orgânicos, explorar as questões do resíduo que fica na planta. Então, assim, é importante trabalhar o público urbano com o objetivo de educação, né? Só depois de alguns anos a gente equilibrou e começou a falar com o produtor rural. Então vocês escolheram um caminho... diferença. Então vocês começaram por outro caminho, na verdade, mais o mundo digital entrou mais com a conversa do urbano para depois passar para o rural. Exato. Interessante. Vai lá, Marcelo. E essa questão, complementando isso que o Alexandre falou, e pegando também o ponto anterior do Roberto e do Tejon, eu penso assim, o agro tem apanhado muito do mundo urbano. E eu acredito que todas as empresas, ou grande parte delas, descobriram que o nosso calcanhar de Aquiles é a comunicação com a cidade. Então, eu penso que daqui para frente nós temos que exercitar esse processo de comunicação com o público urbano para a gente esclarecer e desmistificar todos esses pontos que contribuem para as críticas que o setor recebe. Que esse exemplo até que o Roberto citou, né, nós somos aí o 12º que consome defensivo por hectare, mas nós somos o primeiro lugar que mais apanha, né? E aí não é só no defensivo, é na queimada,
por exemplo, está queimando a Sibéria, está queimando a Califórnia, está queimando a Austrália, está queimando muitas partes do mundo e fala-se muito pouco e ninguém bate ninguém. Agora, se queima o Pantanal ou se queima a Amazônia, aí o agro e o Brasil apanham de forma muito dura. Então, eu penso que isso que você falou é um negócio bem legal e o público que estiver nos assistindo, nós precisamos conscientizar disso. Nós temos que comunicar com o público urbano. Exato. Eu acho que, assim, esse último Dia dos Agricultores, a gente fez uma campanha onde a gente homenageava, por exemplo, o cotenicultor, mas começando com a atendente da loja que vende uma roupa de algodão. Ou seja, né, é mostrar essa jornada. Aonde vai isso? Né? Eu estou falando do produtor de café e depois eu estou lá onde eu tenho uma Nespresso que é um exemplo, por exemplo, de estratégia de trade, de uma marca realmente que agrega muito valor. Ou seja, as pessoas, né, os consumidores finais, eles têm essa visão dessa cadeia como um todo, né? Começa lá no campo e depois termina numa camiseta que eu estou usando. Né? Tem agro aqui, né? Em quase tudo que a gente consome vai ter o agro envolvido de alguma forma. Isso é muito bacana, né? Muito bem. Renata, João, posso diga. fazer mais uma pergunta? Por favor, siga. Se nós formos olhar, Renata, para a relação, né, da empresa de insumos como a Syngenta com o produtor, historicamente eu tenho um pouco a impressão de que o relacionamento pessoal e estar ao vivo, conversar, ter uma confiança, eu acho que esse sempre foi um valor muito alto nas relações entre agricultores. Por exemplo, eu sinto isso, sabe? Você chega numa cooperativa, as conversas, e no fundo a gente vai ficando mais velho, você vai, sei lá, investir numa empresa, no fundo você quer saber quem são as pessoas, quais são os valores, e se eu pudesse conhecer essas pessoas seria melhor ainda, porque a despeito de eu ter um mar de informações, eu acho que o relacionamento humano, pessoal, ele é muito importante ainda, né? Como é que o digital pode romper? Como é que eu lido, faço uma estratégia de comunicação? Eu vou vender como nós estamos fazendo aqui, pelo Zoom, tá certo? Pela internet, eu vou me relacionar olhando por uma tela de computador. Como é que você vê isso, sabe? Até que ponto a gente pode usar essa ferramenta e ela, de fato, aproximar, né? Aproximar de fato, né? Não só para fechar um negócio rápido, assim. Alexandre, eu acho que a pandemia, ela trouxe algo que que veio para ficar, né? E no nosso segmento isso se acelerou, que foi a digitalização. Aquele que não tinha uma boa rede teve que rapidamente resolver isso para se conectar com o mundo. E imagina, no nosso segmento, empresas como a Syngenta, nós realizamos muitos eventos no campo, né, para ter esse contato direto, esse face-to-face com o produtor, seja numa feira, nos dias de campo, porque nós trabalhamos num setor que é muito o ver para crer, né? Eu tenho que estar lá vendo, ver se está funcionando o produto, se não está, se realmente ele dá essa produtividade ou se não dá. E aí, de repente, a gente estava com todo o planejamento, né? A gente fecha lá o planejamento do ano, para todos os pontos de contato com os clientes, veio a pandemia. E a gente falou, e agora, né? Como que a gente vai assegurar essa conexão? É o virtual, é o digital. Então, a gente rapidamente teve que fazer o quê? Reinventar esses pontos de contatos que existiam presenciais no formato virtual. Então, no ano passado, as feiras foram interrompidas, aí a gente criou o quê? A gente criou a primeira feira virtual. Por quê? Era uma forma dele se sentir um pouco mais próximo a essa realidade, né? Então, ele navegava pela feira virtual.
e a gente conseguia mensurar se ele estava participando, quanto tempo ele ficava. Então, teve essa conexão e a gente viu que ele estava aderindo. Né? A gente tem uma iniciativa que promove pipeline, junto com o grupo técnico. Como que eu vou mostrar uma lavoura, um campo demonstrativo para pesquisadores? Aí a gente teve que usar uma tecnologia 360 e filmar isso. E Legal. Os profissionais da Syngenta seguindo o protocolo para poder fazer a apresentação. E a gente conseguiu mostrar o resultado. Ou seja, tivemos, assim como muitos setores, nós tivemos que nos reinventar para estar mais próximo e conectado. E o digital, ele permite que, como esse programa, muitas pessoas vão escolher o horário para assistir, né? Perfeito. Então, a gente tem um residual maior também. A feira acabou. Então, o que eu acredito? Né? A feira presencial, ela acabou, você não tem o residual. Eu acredito, hoje, né? A partir de agora, a gente vai ter o presencial, é muito importante, né? A gente vê agências de propaganda, startups, hoje já falando muito isso, né? Que é fundamental, né? Setores onde tem muitos, né? Uma geração nova já buscando novamente esse contato presencial. Então, nós acreditamos no modelo híbrido. Então, estamos aí de olho, loucos para realmente voltar no presencial, para fazer nossas feiras, mas vai ter o modelo híbrido, né? Legal. Não são todos que vão aderir, e mesmo aqueles que, né, mesmo normalizando a situação, o digital leva a informação na sua casa, você aperta a hora que você quer e tem acesso, né? Muito legal. E eu acho que tem um ponto que é a disputa pela audiência também, né? O que desperta a atenção? E eu estava até comentando um pouquinho antes com o Tejon, e ele me perguntou os 3 pontos que eu acho fundamental hoje na comunicação. A gente tem a digitalização, que a gente já falou, a gente tem a estratégia de conteúdo, e aí, Alexandre, acho que faz toda a diferença. É conteúdo relevante. Não é fazer a propaganda pela propaganda. O produtor quer ter acesso a conteúdo diferenciado. E calendarização, né? Você falar com ele na época que ele está vivendo. Hoje ele está muito mais no momento de colheita. Eu não vou falar de uma tecnologia nova. Eu vou falar de resultados, eu posso falar de tendências. Então, acho que esses 3 pontos, né, e o digital potencializando, eu acho que a gente mantém a conexão com o produtor. Muito legal. Alguns agricultores, empresários rurais, empresários também entraram em contato conosco hoje pela manhã e estavam colocando o seguinte, que gostariam que nós debatêssemos aqui no programa e levassem para eles, que são nossos fiéis espectadores aí, como administrar um negócio agro dentro de um cenário tão turbulento, né? Então, nós estamos vivendo aí uma situação de queda da Bolsa, né? A Bolsa chegou a 130 mil pontos, agora já está com 118, 119 mil pontos. Nós estamos vendo aí uma alta do dólar frente ao real, a gente tem invasão do Talibã tomando o poder lá no Afeganistão, nós temos algumas incertezas de inflação no Brasil, nós temos também incertezas climáticas lá nos Estados Unidos, com a safra em andamento, nós já temos gente falando também que nós vamos ter laninha aqui no Brasil, nós temos incertezas políticas, econômicas, institucionais aqui no Brasil. O momento que nós vivemos, pessoal, como que um empresário precisa se posicionar para que ele tome as melhores decisões e faça as melhores escolhas. Então, esse é o tópico aqui que a gente vai debater agora. É um oráculo, né, que o pessoal está pedindo, né? Não é fácil, viu? Mas eu ficaria com um conselho muito simples de Sunji Nishimura, com quem eu tive
a sorte de conviver, ele dizia, nos momentos ruins se prepara para os momentos bons. Nos momentos bons se prepara para os momentos ruins. Caixa, inovação e administração ao máximo dos fatores controláveis. De resto, o que você pode falar de todo esse cenário externo? Desse cenário maluco? Somente um oráculo como Alexandre Roberto, né? E o Marcelo também. Alexandre e Roberto, agora, eu fico com o velho Nishimura, né, que dizia, momento bom, você prepara para ruim. Momento ruim, quando você está bem, você vai crescer mais do que todo mundo e vai ganhar de concorrente. Portanto, muita resiliência, hein, Tejão? a velha sabedoria, né, que eu aprendi com aquele maravilhoso homem lá de Pompeia. Alexandre? Ô Marcelo, eu acho essa pergunta tão simples quanto difícil, né? Muito difícil. Mas, assim, minha impressão, aí eu diria uma mistura de ser consultor com ter sido já, sei lá, conselheiro de 16 diferentes empresas. Eu acho o seguinte, né? Primeira coisa, bons custos de produção, né? Conhecer muito seus custos, ter um orçamento, uma linha mestra que vai ser seguida. Eu acho que tem uma questão de ter uma consistência de margem, uma tentativa de travar margens do que for possível ser travado, tá certo? Assim, eu estou vendo, nós já falamos em vários programas, muita gente tentada, né? Olha, vendi soja 80, foi para 160, agora ano que vem eu não vou vender, porque pode ser que vai para 200, sabe? Esse tipo de raciocínio, a minha experiência pessoal, leva tempo, né, para você construir uma empresa sólida, e não adianta querer fazer isso em 1, 2 anos, né, isso é um longo processo. Então, essa defesa, essa proteção de margem, eu acho altamente relevante. E acho que se pudesse falar mais uma coisa que eu percebo, que é uma mudança de jeito de encarar os negócios agrícolas, né. A gente tem uma herança patrimonialista muito forte. Eu acho que a gente tem que olhar sempre, como o Tejão muito bem falou, a geração de caixa. E eu gosto muito, assim, do ponto de vista financeiro, da gente pensar em métricas de geração de caixa sobre dívida, e não dívida sobre patrimônio, né? Há uma tradição no agro de muita dívida sobre patrimônio. E, normalmente, nos apertos de liquidez que a gente vê as empresas sucumbirem, né? Ainda que tenham patrimônios elevados às vezes, mas há uma iliquidez, né, natural do ativo terra, que normalmente é o principal patrimônio de uma empresa, né, agrícola pelo menos, e eu acho que, assim, ter essa visão, sabe, estabelecer parâmetros de dívida, com geração de caixa sob dívida, ela cria conceitos, sabe, proteções, e evidentemente a gente lida com o imponderável, justamente por isso que alavancar demais sempre é um risco muito elevado, tá? Eu tenho a impressão, claro, estar atento a tudo que está acontecendo, sem dúvida, né? Na tomada de decisão, a construção de cenários, percepções de risco, elas são muito importantes, mas eu acho que ter essa consistência, esse rigor, né, mesmo que possa parecer que vai aparecer um pote no fim do arco-íris, né, e de repente eu fazer 5 anos em 1, essa tentação ela é mortal às vezes, especialmente nessa enorme volatilidade. É mais fácil falar do que fazer, né, mas eu tenho a impressão que é muito importante ter esse rigor, né, essa consistência. Roberto? Marcelo, eu quero falar 3 coisas a respeito. Uma delas, tanto o Alexandre e o Tejão já falaram, que é proteger o caixa. É proteger o caixa. Esse é um ponto central em relação às incertezas sempre. Outra coisa, eu estou lá na fazenda agora colhendo cana, geada, e é uma tragédia, né? Então eu me lembro muito de um velho funcionário que tive na fazenda, falou para mim uma vez, olha, quando as coisas correm bem, você calcula para cima e dá mais. Quando as coisas correm mal, você calcula para baixo e dá menos. Então, é muito preciso, muito importante você olhar
as médias. O Alexandre falou uma coisa relevante: agricultura. Você não faz resultado em 1 ano, ou 2, ou em 3. Você faz resultado numa geração. É numa geração que você faz o resultado positivo, se tiver juízo, tiver cuidado. Então, é olhar muito essas tendências e como caminham as coisas, com laninha, com câmbio, porque se a gente calcula por baixo, pode dar pior ainda. Outra coisa que eu aprendi longamente na minha vida agrícola, já são 56 anos que eu estou na agricultura, trabalhando, fora a parte que eu estudei, e vivia na roça. Caboclo fala uma coisa importantíssima. Quando vem vindo um frio muito grande, bota as barbas de molho. É mais ou menos o que o Alexandre está falando e o João falou também. Tem risco pela frente? Procura reduzir o risco. Com todo tipo de ações que o mercado permite hoje. Tem até ações que o mercado permite você fazer hedge e conseguir avançar com garantir risco. Mas é bom botar a barba de molho, não dar o passo para que a perna. E por último, Tejão, uma vez eu fiz uma palestra no mês de agosto como esse, muito seco, e disse o seguinte: o ipê amarelo, que é a árvore nacional, floresce em agosto. Quando tem fogo do todo lado, fumaça, bruma, gripe, doença, dor, morte, é quando o ipê amarelo floresce. Vai buscar a última gota d'água, a última raizinha dele na última camada do lençol freático e transforma aquilo num cálice de ouro que no meio do desastre, da tragédia, da seca, do incêndio, floresce alegrando o viandante. Eu fiz uma palestra dizendo isso aqui é uma mensagem para nós da agricultura. Pode estar ruim como for, você não pode chorar. Para quem você conhece, você vai, sorria sempre. Dê sempre um recado de alegria de viver. E o Shunji Nishimura, Tejão, ouviu essa conversa e mandou um haikai para mim, de presente de Natal. Era um ipê amarelo florido, e ele escreveu embaixo assim um haikai bem típico dele. Quem vê a flor linda dourando a paisagem, não sabe a força que a raiz faz. Olha que coisa interessante que é isso aí. Quem Muito vê legal. A flor linda não sabe a força que a raiz faz para aquela flor chegar lá. Isso é bem agricultura. Quem vê o resultado da agricultura, nós estamos falando agora em preços bons, o Alexandre falou uma coisa importante sobre essa questão variável, que a pandemia gerou essa questão de preço muito bom. Quem vê isso não sabe o sacrifício que foi feito em anos ruins. Então, barba de molho, protege o caixa e joga por baixo. Eu queria acrescentar alguns pontos ao que vocês já disseram, que todos eles eu concordo plenamente. Eu queria falar um pouquinho da importância da informação. A gente vive uma era onde a informação é muito importante e a gente precisa processar a informação, transformando ela em conhecimento e, consequentemente, em ação. Então, é muito importante que, nesses momentos turbulentos, de grandes fatos, tanto nacionais quanto internacionais, que, de uma certa forma, interferem direta ou indiretamente no negócio de cada um de nós, de cada empresário que está nos assistindo, é muito importante, nesses momentos, estar atento a essas informações, mensurar de que forma que essa informação interfere lá dentro da sua operação, dentro da sua decisão. Por exemplo, muitas tradings estão oferecendo aos agricultores preços de soja para o ano que vem. Nós temos que mensurar o fator aqui agora, preços em reais, só que nós temos uma inflação que está crescendo. A cada semana, o Focus faz uma revisão da inflação, nós já temos uma inflação prevista aí superando já 7%, já tem gente falando em 8%, um dos programas passados aqui o Alexandre chegou a falar que pode chegar até a 10%,
né? Então, a gente tem que medir todos esses fatos e fazer isso que vocês falaram, mitigar riscos, ter a equipe sempre muito alinhada com os nossos objetivos, ficar atento à produtividade do trabalhador, do parceiro, do ser humano que está conosco, porque o Brasil ainda ocupa uma posição bastante secundária em termos de produtividade de mão de obra. Então, eu acredito que se juntarmos tudo isso aí que nós 5 aqui falamos, você, empresário, vai poder mitigar seus riscos e fazer melhores escolhas. Renata, você quer acrescentar algum ponto? Se você me permite, eu ia colocar esse ponto da informação, e aí, complementando, realmente estar aberto à inovação e à tecnologia, que também pode ajudar, seja no serviço financeiro, seja no serviço digital, né? É estar aberto, porque isso pode ser também um grande aliado em tempos difíceis, ou passar a ser um grande aliado mesmo na rotina do produtor, né? Então, estar bem aberto à informação e à inovação. Esse tema, eu queria fazer um adendo. Como tocaram informação e como o Roberto relembrou o haikai do velho Nishimura, e nessas horas a gente precisa trazer à mente esses sábios. E falando disso, informação, se você considerar que a palavra é a informação, escrita, ou digital, ou radiotelevisiva, não importa. O velho Nishimura uma vez me perguntou, é a palavra que faz o pão ou é o pão que faz a palavra? Eu falei, o que o senhor acha? Claro, sempre devolvia para ele a pergunta, né? Ele falava, a palavra é tudo, porque palavra boa, você vai semear, vai ter trigo, vai ter semente, vai ter pão bom. Palavra ruim, não vai ter pão. Então, com relação à informação, acho que uma dica importantíssima aqui para os nossos telenautas, telespectadores, ouvintes, informação é tudo, mas cuidado. Nunca vivemos uma época no planeta Terra com tanta desinformação, má informação, fake news como agora. E aí, Renata, questão que te devolvo. A qualidade da informação, a credibilidade da informação, a reputação da informação. Dize-me que informação tu ouves que dir-te-ei se irás ou não para uma RJ, poderia dizer. E perfeito, né, Tejon? Trabalhar com a informação, mas o conteúdo, né, de forma consciente e consistente é fundamental, né? Checar todas essas fontes. Hoje a gente vive num mundo onde você tem aí informação para tudo quanto é canto e realmente precisamos ter muita consciência. A responsabilidade que um profissional de comunicação hoje tem em relação a isso é gigantesca, né? Você pode divulgar algo que pode gerar uma desinformação, uma confusão, um equívoco tremendo. Então, é fundamental os profissionais de comunicação, e não só os profissionais, né? Toda essa cadeia, a liderança da cadeia, ter muito cuidado aí com o que é gerado de informação e muita consciência disso. Renata, o equilíbrio dessa questão da informação é um outro ponto que eu queria te ouvir. Eu tenho visto empresas, líderes políticos, muita gente tão preocupado também com a informação e com a comunicação, seja ela verdadeira ou não verdadeira, não importa, mas as pessoas estão deixando de trabalhar também, né? De administrar, de fazer o que é preciso, motivar a equipe, resolver os problemas internos dentro da empresa. No caso dos governantes, né? Eles têm deixado de ver lá os desperdícios, a ineficiência da máquina administrativa, etc., e fica muito tempo comunicando nas mídias sociais e tal. Então, tem gente que não se comunica e tem gente que se comunica em excesso. Como harmonizar isso, Renata? Eu acho que a comunicação em excesso, ela se banaliza também, né, Marcelo? Eu acho que você precisa
buscar esse equilíbrio, porque senão a mensagem ela vai se perder, né? Se você gera muito conteúdo, vira paisagem. Então, realmente, você tem que escolher os temas, né, que realmente interessam para a sua audiência e trabalhar com muita consistência, veracidade, usar fontes críveis realmente e para poder manter esse equilíbrio. Eu acho que não dá para usar a rede social sem ter um mínimo de parcimônia aí, sabe? Eu acho que precisa dosar bem isso. O Marcelo, Tejon, acho que vocês fizeram, sinceramente, sem fazer média aqui, 2 intervenções brilhantes, porque se tem uma coisa que tem causado um incômodo danado, assim, sabe, quando você fica pensando nas coisas do mundo moderno, é justamente essa dificuldade crescente de separar o joio do trigo. Em quantos grupos nós estamos, teoricamente de altíssimo nível, que não tem um dia que tem que desmentir uma fake news, que parece algo altamente científico, extremamente embasado, você vai ver, é uma pataquada dos diabos, foi inventar um negócio, quer dizer, é consistente. E o pior, né, na medida que você fica preso aos seus grupos sociais, curiosamente, com um potencial de você olhar infinitas coisas, você tende a receber sempre as mesmas coisas, os algoritmos vão te jogando aquilo que você gosta de ouvir, você vai formando um jeito de olhar o mundo, né, fechado naquilo, e de fato, se você a gente olhar com atenção, quais são as referências essenciais, né, que a gente deve perseguir? Eu vejo 2 aspectos aqui que a gente já discutiu em programas anteriores e que me parece, primeiro, formar bem as pessoas, né, ter bons fundamentos. Eu acho que isso é insubstituível, sabe? Você saber analisar um problema, qual é a pergunta, como atacar, sabe? Decodificar, faz sentido, perseguir sempre, né, a verdade no sentido, e perseguir os fatos, talvez, né, mais do que... e o segundo aspecto é que eu acho que vai começar a ossificar certas fontes referenciais de informação. Né? Uma coisa que eu estou percebendo num debate na mídia internacional, eu tenho o privilégio de ter um irmão que eu acho que é um jornalista brilhante, assim, e ele traz essas discussões em casa, né, quando a gente almoça no final de semana, a família toda, você veja como é curioso, né? Algumas mídias tradicionais têm ganhado popularidade crescente, né? Então, por exemplo, o New York Times atingiu recordes de visão, você vê uma série de empresas de mídia internacional porque perseguiu uma reputação de ir atrás do fato, de estabelecer números, o Economist, por exemplo, para quem gosta de economia, é uma referência, sabe? E ler na Economist provavelmente não deve ter muita fake news, tem todo um jeito de você medir. Eu tenho a impressão que a gente deveria, sabe, no agro, perseguir algumas instituições referenciais, construir essas instituições referenciais. Olha, onde é que tem um bom dado? Eu, assim, tento obsessivamente com a minha equipe, nós não podemos passar um dado errado, tá? Essa é uma obsessão. De onde vem? Qual é a fonte? Como é que foi obtido? Esse tipo de coisa me parece que vai ter um valor muito grande, né? E eu acho que está para aparecer no agro essas instituições referenciais. Talvez a FAO, né, seja uma, o USDA é outra, né? A gente acha que talvez consiga ir vendo o número. Mas eu, de fato, acho que essas 2 perguntas de vocês, a resposta da Renata, são tão centrais para a gente ter uma vida melhor, né, e uma vida empresarial melhor, digamos assim, para não se perder em tantos ruídos, né? Quanto tempo nós não perdemos da nossa vida com fake news hoje em dia, né? Impressionante. Uma vez perdendo a reputação, né, Alexandre, é complicado, né? É um assunto muito sensível, né? Pois eu acho que é isso aí, viu, Alexandre? A mídia do futuro é a que vai ser o filtro da efetiva acuracidade do conteúdo. Hoje não dá para você acreditar em mais nada que vem pela internet
se você não for checar numa mídia que você sabe que tem fundamentos éticos de jornalismo, por exemplo. E aí, talvez eu pudesse até redirecionar aqui para a Renata o aspecto do mix de mídia. E até você ajudar um pouco, porque tem muito jovem achando que resolve o problema de estratégia de mídia com uma mídia. Isso é uma coisa que nunca existiu na história da propaganda e da comunicação. E o mix de mídia é o que vai dar a você uma cobertura extraordinária de reputação e credibilidade naquilo que você faz, né? Se não for agora, depois você comenta um pouco, mais voltado aí à juventude que nos acompanha aí. Tejão, com certeza, acredito que houve um movimento para uma migração para o digital, mas a estratégia, né, que a gente chama aí de estratégia omnichannel, ela é fundamental. É muito importante de novo, né, a gente vai falar desse equilíbrio, esse mix, né, de meios de comunicação. O digital nos ajuda na mensuração, na comunicação, entender se estamos sendo assertivos ou não. Mas a gente tem uma fortaleza regional, quando a gente fala de rádios, que pode ser um complemento para uma estratégia digital e vice-versa, né? A gente tem TV ainda muito forte, que a gente consegue trabalhar conteúdo, né? A mídia impressa. Então, assim, a gente tem que apostar nesse mix, né? Não dá para se apostar todas as fichas, entendendo que a nossa audiência, ela somente está aberta, por exemplo, para o digital. Temos que fazer esse complemento sempre e buscar mensurar na medida do possível. Renata, eu vejo que nós evoluímos muito em comunicação, mas tem um ponto aqui que é bem questionável. Por exemplo, vamos pegar um exemplo, um árbitro de futebol. Ele vai apitar o jogo Palmeiras e Corinthians. Nós não sabemos, aquele árbitro nasceu, tinha uma família quando ele era garoto, é possível que ele torça para o Santos, para o São Paulo, para o Palmeiras ou para o Corinthians, se ele é paulista, né? Então, só que agora ele virou árbitro, então ele vai apitar um jogo, e ele tem que ser técnico, tem que ser justo, ele tem que marcar falta quando não é, mesmo que doa no coração dele, né? Agora, o que a gente tem visto na mídia? Muitas mídias são pró-governo, outras são totalmente contra governo, umas são pró-agronegócio, outras são totalmente contra o agronegócio e assim por diante. Então, eu penso assim, a mídia deveria guardar para si essa paixão e ele deveria, a hora que ele incorpora o trabalho jornalístico, ele deveria ser neutro, ele deveria olhar os fatos com isenção, com bom senso e tal. Mas a gente não vê isso. Você pega, às vezes, um programa de diferentes mídias aí, você vê claramente, ou o cara ama o governo, ou ele odeia o governo. Não tem. Você não consegue ver um comentário, às vezes, assim, mais neutro, mais equilibrado e tal. Né? Então, eu acho que isso é um ponto que as mídias deviam repensar isso. É verdade, Marcelo. Você tem toda a razão. E é o que nós estávamos falando agora há pouco, né? Espero que rapidamente a gente consiga identificar nossas fontes, né? E que isso seja disseminado, né? Cada vez mais. Nós temos que trabalhar de uma forma imparcial e informativa, né? Gerar a informação. E as pessoas, e depois as pessoas podem aí julgar e ter as suas próprias opiniões, mas eu acho que é estabelecer o fato, né, e trabalhar com a informação, sem Marcelo, Renata, eu vou dar minha opinião sobre esse assunto. Eu não vejo, sinceramente, problema nenhum de ter algum analista fazendo uma interpretação com certo viés ou outro viés, porque a vida é complexa, o mundo, né, assim, as pessoas têm valores diferentes, têm olhares diferentes, interpretações da realidade diferentes. O que eu acho inaceitável é distorcer os fatos. Isso é inaceitável. E eu acho que a mídia tem que ter uma obsessão pelos fatos, né? Se um certo jornal tem uma linha editorial, que isso fique explícito, tá certo? Não, eu gosto
quando eu leio algo, o cara fala, olha, eu acho isso, eu penso isso, eu defendo isso por A, B, C, D. Eu não vejo problema nenhum. O que me incomoda demais é a distorção dos fatos, né? Assim, aí é mentira, é fake, né? Estamos aqui falando Alexandre. de algo... E no jornalismo, a gente tem 3 jornalismos. O jornalismo informativo, ele tem que ser correto. O jornalismo interpretativo, o seu interpreta perante uma visão estratégica. E o jornalismo opinativo. Opinativo é a opinião do veículo. A opinião do veículo. Agora, a opinião do veículo não pode justificar safadezas no informativo e no interpretativo. E aí nós estamos hoje num momento extremamente negativo, ruim, porque tem, aí o que o Marcelo está falando, você tem mídias que estão simplesmente ajudando a divulgar negacionismo e coisas que são inadmissíveis, e que você não deveria permitir que estivesse nem no teu jornalismo informativo. Não compete deseducar. Então, estamos num momento muito confuso, mas é isso mesmo, Alexandre. É isso aí. Perfeito. É alimentado pelo ódio, né, Tejão? Esse que é o problema. Ódio. As coisas ódio. É o que o Alexandre está dizendo aí. Muitas vezes os fatos são distorcidos com interesses ideológicos, com ódio, né? E aí a mentira... E a palavra tem um poder extraordinário, para o bem e para o mal. A palavra tem um poder impressionante, para o bem e para o mal. Então, uma distorção é gravíssima. E um outro tema que o Alexandre sempre fala, a gente falava muito sobre isso antigamente, nessa coisa da informação, é estatística, né? Os números são tão variados e variáveis, dependendo da fonte de informação, que você fica muito perdido, né? Qual é o estoque de milho no Brasil? Exato. Hoje, a ministra Tereza Cristina está fazendo um trabalho interessantíssimo, criando o observatório do agronegócio lá no Ministério da Agricultura, para tentar organizar as estatísticas de forma realmente crível. Você não ter... Como é que vai tomar uma decisão se você vende ou não vende? Como é que o governo faz uma política pública de estimular esse ou aquele produto se não tem estatística adequada? Então, a informação, inclusive da estatística, é essencial na agricultura para ter as políticas públicas e a decisão do produtor rural. O que ele vai fazer, o que ele vai plantar, o que ele vai vender, o que ele vai usar como custo de produção. Então, a informação estatística é muito importante e nós estamos ainda patinando nesse processo. Roberto, só para fortalecer esse belíssimo trabalho que a ministra está capitaneando, citar aqui 2 casos, né? O Brasil é, hoje, o maior produtor mundial de soja, o maior exportador mundial de soja, é o maior, longe dos outros, produtor de café do mundo, é o maior disparado exportador de café e nossos números não fecham. Tá certo? Quer dizer, a informação que o Brasil passa ao mundo não é crível, ela não é consistente. A gente quebra a cabeça aqui, tá certo? E quem somos nós, né, consultores, etc., diante de um dado oficial, né, mas o fato concreto é que, sendo frio, analisando os dados brasileiros, eles não fecham. Ou seja, o Brasil é consolidado com números, em geral, feitos pelo governo americano, tá, que é de fato impressionante. Nós temos que fazer um trabalho nessa direção, e acho que a ministra está construindo, né, uma coisa muito importante para a gente transmitir ao mundo todo. De novo, volta para os fatos, para as estatísticas, para as informações calcadas, né, de fato, nas evidências mesmo. E aí, Alexandre, isso vale para o conceito de agribusiness também, viu? Porque quando o Ray Goldberg colocou o nome de agribusiness, ele colocou business, negócio. Ele não chamou de agripolitics, nem de agri-ideology, nem de agri-election. Ele chamou de agribusiness. Então, também vale aqui esse belo alerta, nascido aqui da colocação do Marcelo, pela angulação exacerbada. Agronegócio tem que tratar de negócios, não de política partidária, não de eleição e não de ideologia. Sempre que isso se misturou, Roberto, sempre que eu vi mistura dessas coisas, embargo dos Estados Unidos contra não sei o quê, sempre que entrou política e ideologia no agronegócio, todo mundo perdeu. Portanto, atenção, agribusiness. Não vamos misturar com outros contextos aí que estão sendo muito demandados ultimamente também. E aí cabe aquele ponto que o Roberto falou também. Nós precisamos, no Brasil, diminuir o ódio e aumentar o amor, aumentar a aceitação. Por exemplo, eu sou palmeirense,
A semana passada eu entrevistei o Roberto Mota, que é corintiano e patrocinador do Cuiabá. O Cuiabá ganhou do Palmeiras de 2-0. Hoje, o que eu fiz? Mandei os parabéns para o Roberto. Fiquei feliz pela vitória do Cuiabá, que representa um time lá do Mato Grosso, que é do agronegócio brasileiro, e assim por diante. Gente, nós temos que conviver direita, esquerda, centro, com mais amor, respeitar as diferenças. Poxa, se eu sento na mesa de um bar com vocês, um torce para um time, o outro de boa, vamos assistir o jogo juntos, se meu time ganhar, ótimo, se de vocês ganhar, ótimo, e tal. Não pode ser... Numa live, Alex, te ligo depois. Né? Marcelo, tão dura que nós estamos vivendo. As pessoas estão se tornando inimigas, adversárias, é ódio puro. Eu acho que nós temos que parar com isso, temos que pôr mais amor, respeitar as diferenças, entender que cada um tem seu jeito de ser, seu jeito de pensar, e ponto. Né? Marcelo, posso só dizer assim, inteligentemente, o Palmeiras ganhou do São Paulo de 3-0 na semana passada. Acho que você está falando para a gente te dar os parabéns, viu, Marcelo? Não. Eu acho que eu só vou conseguir depois de uma garrafa de vinho. Desculpa a minha pequenez. Depois de 2-0, eu não tenho nada para falar. Eu achei que era por aí que você achava, mas depois de uma garrafa de vinho eu dou os parabéns, te abraço, tá? Até lá não vai dar ainda, não. Desculpa, viu, Renata? Só para quebrar. E eu sou palmeirense, eu fiquei feliz com esse resultado, tá? Mas estamos juntos. Mas eu acho que assim, mas veja só, tudo isso potencializado, onde as redes sociais, onde as pessoas, onde você tem os haters, e que você tem que lidar com tudo isso o tempo inteiro, né? E de uma forma imediata. Então, não é fácil, é bem complexo, não é fácil, Não é né? fácil, concordo com você. Muito Marcelo, Fala, sabe que eu já escrevi um texto há muito tempo, e queria entender o caminho da felicidade. Como é que você pode ser feliz da vida? Fui procurando tudo quanto é jeito, até que eu acabei optando para o meu conforto pela seguinte tese. A felicidade é a viagem da vida, não é uma estação nenhuma. A própria viagem é felicidade. Mas você pode fazer essa viagem boa, sob 2 trilhos, o amor e a justiça. E aí, entra a discussão do judiciário. Melhor não falar sobre isso, que é pior que Palmeiras e Cuiabá, ou São Paulo e Palmeiras, mas a gente tem um problema sério com a justiça no Brasil. Amor e justiça tá meio difícil aqui para nós, viu? É verdade. Muito bem, hein? Bom, gente, o papo fluiu rápido, né? Nós estamos caminhando aí para o final do programa e vamos agora começar com a Renata aí para o fechamento, Renata. A sua mensagem final aí para os nossos internautas. Olha, eu só tenho a agradecer. Assim, foi essa 1 horinha, mas de aprendizado. Olha, inspiração total. É Nishimura e tudo mais, que hoje nós tivemos citações. E eu fiquei assim, para mim realmente foi uma honra, né? Estar aí interagindo com personalidades tão renomadas aí do setor que eu sou apaixonada. Então, muito obrigada por essa aula. Né, e realmente fiquei honrada, espero ter contribuído um pouquinho aí com essa área que eu atuo há um tempo, e estou sempre realmente muito animada e pronta aí para levar essa comunicação do nosso segmento com bastante seriedade, com bastante responsabilidade, né? Que é um setor que eu acho que ele só deveria realmente dar orgulho aí para o Brasil, tá bom? Muito legal. Obrigada, gente, pelo espaço. Você engrandeceu o nosso programa com a sua simpatia, inteligência e competência. Obrigada, gente, muito obrigada. Quem vai ser o próximo agora? Bom, posso. Vai, Roberto, vai lá, Roberto. Fica o Alexandre e o Tejão para o fim, que é a comunicação com o Tejão e a economia com o Alexandre, é importante terminar muito bem. Eu quero citar o Shuji Ishimura mais uma vez, Tejão. A propósito, nós falamos aqui agora sobre fake, a mentira, a necessidade de trabalhar com coisa séria, de ter consistência, coerência, para que tudo funcione bem.
e, portanto, a necessidade de desprezar o que é desprezível, né? O Shun Nishimura mandou para mim um cartão de Natal, que tinha um passarinho cantando, sentadinho numa árvore, e a mensagem era a seguinte: no silêncio das horas, canta o pássaro contente, sem saber se alguém ouve ou se canta para si somente. É uma coisa de uma profundidade enorme, esse verso. Profundidade enorme, porque nós temos que estar sempre buscando a verdade, o equilíbrio, o bom senso. Nem que ninguém nos ouça, porque é a única chance de avançar nesse país. Num agronegócio tão fantástico como o que nós temos. É isso aí, gente. Obrigado. Renato, foi um prazer conversar com você. Muito bem. Roberto, essa aí foi profunda demais. Nossa, muito Roberto. bom. Que é isso? Ô, Roberto, acho que é melhor a gente ficar quieto, viu, Marcelo? Porque depois dessa não vai... Depois dessa... doido. Pelo amor. André, você vai ter que preparar alguma Não. Não tenho nem como... Não tenho palavras. Foi linda essa. Parabéns, Roberto. Muito bonito. Bom, acho que eu queria só mencionar, acho que a frase do Tejon, e juntando com o que o Roberto falou, quer dizer, nós estamos falando aqui de agronegócio, tá certo? Eu acho muito perigoso o caminho que a gente tem visto aí, uma escolha de algumas lideranças, misturando ideologia com política, com o nosso setor, tá? Eu não gosto desse estilo. Eu acho que a gente tem que construir pontes, né, seguir caminhos de construção, que é a história do agro brasileiro. Tá? E eu acho que essa, para mim, viu, Marcelo, foi uma mensagem muito forte do dia de hoje. Legal. E, Renata, mais uma vez, você foi brilhante. Muito obrigado, viu? Foi legal. Deu uma luz aqui para o nosso programa. Muito obrigado. Muito legal o programa de hoje, com a Renata aqui com a gente, no mundo... Comunicação e informação nos levam, então, acabamos lembrando do seu Nishimura. Palavra faz pão ou é pão que faz palavra? E aí, palavra como narrativa, conteúdo, ética, integridade, é a palavra hoje que eu acho que é a grande guerra planetária. A grande guerra planetária não é a bomba de nêutron, é a guerra da palavra. Nós estamos numa guerra de palavra. Portanto, essa coisa é muito importante. Eu fico muito feliz de estar aqui com este grupo no Notícias Agrícolas, procurando muito isso mesmo, Alexandre. Agronegócio, não é agropolítica, não é agroideologia, não é agroeleição. Muito cuidado com isso, porque nós estamos acima. É coisa de Estado, como o Roberto sempre fala, é coisa de paz, é coisa para um mundo extraordinário, um mundo de grandes mercados. Eu estou imaginando, próximos 10 anos, nós vamos dobrar o agro de tamanho. O mundo precisa. Não vai mais poder ter miséria, não poderá ter pobreza, não vai poder ter fome. É um tremendo mercado para a gente ficar aí discutindo besteiras, colocando este mega setor a serviço de coisas que são egoístas, egocêntricas. Agronegócio, em primeiro lugar. E cada um pode ter sua opinião pessoal, e tenha e tal, mas não vamos misturar as coisas. Mas foi genial o programa de hoje, viu, gente? E, Marcelão, mais uma vez aí, estamos contigo, aí você encerra para a gente, por favor. Gente, eu fiquei emocionado aí, sinceramente, estou emocionado aí com as colocações de vocês, todas de muita profundidade, e eu quero colocar uma coisa profunda também. Eu tenho 5 filhos, e eu amo demais os meus 5 filhos. E seria capaz de fazer tudo por eles. Tudo. Agora, o meu amor pelos meus filhos não me faz dizer que meu filho está certo quando ele está errado. Então, por que grande parte do ódio que nós temos no Brasil hoje e dessa intolerância é porque as pessoas hoje aprendem a gostar de A, de B ou de C, e tudo que essas pessoas fazem está certo. Então, nós temos que aprender, mesmo por amor e por paixão, a um líder, ou a um time de futebol, a um grupo político, a um empresário, seja o que for,
Por mais que a gente admire ele, a gente tem que saber discernir, porque todos nós somos seres humanos e muitas vezes a gente faz escolhas erradas. E quando nós fizermos escolhas erradas, tem que chegar alguém e puxar a nossa orelha, criticar a gente, porque isso faz a gente se tornar um ser humano melhor. Muito obrigado, e para nós foi uma honra estar aqui hoje com vocês. Obrigados aos nossos internautas, que estão sempre nos prestigiando. Gostaria de pedir a todos que divulguem o nosso programa, compartilhem com seus amigos, né? E lembrar também que o nosso programa tem um oferecimento de Syngenta, inovamos junto com você, e de Mosaic Fertilizantes. Se é Mosaic Fertilizantes, faz toda a diferença. Na próxima semana estaremos juntos novamente às 5h30 da tarde com mais um programa Conexão Campo Cidade. Boa noite e boa semana a todos. Oferecimento Syngenta. Inovamos junto com você. Oferecimento Mosaic Fertilizantes. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença.